Momento da palavra com o presbítero irmão Décio, da cidade de Guaratuba, litoral do estado do Paraná. A paz do Senhor, amados ouvintes da rádio Mateus 6,33. Estamos aqui para compartilhar mais um momento da palavra, aquela palavra que muda vidas, que edifica, que transforma. E assim quero saudar a cada um dos amados irmãos, saudar também o pastor João Alves, a sua família, lá na cidade de Vila Velha, no estado do Espírito Santo. Sem perda de tempos, gostaria de lembrar que a rádio possui um site, que é o www.radiomateus633.com. Ali no site você encontrará devocionais e um trabalho todo especial intitulado Teologia do Caráter. Foi preparado pelo nosso parceiro, pastor João Alves. Você vai poder ler, estudar, fazer downloads e eu tenho certeza que vai acrescentar a sua fé. Vamos para a leitura da palavra? Se fosse para dar um título ao que iremos falar hoje, nesse compartilhamento através da rádio e também do YouTube. Esta gravação também será colocada no YouTube. Um bom título seria O Precioso Dom Criador e Transformador do nosso Deus. Sabemos que é um Deus que Ele cria e Ele transforma. Amém? E o texto base está lá no livro de Gênesis, sim, lá no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, que faz parte do Pentateuco ou da Torá. Gênesis 2, versos 2 até o verso de número 8. E assim está registrado nesse texto base. E havendo Deus acabado no dia 7º a obra que fizera, descansou no 7º dia de toda a sua obra que havia feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. E toda a planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Porém, um vapor subia da terra e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. Palavra do Senhor que está em Gênesis 2, versos 2 ao verso de número 8. Que palavra gloriosa, maravilhosa, que nos remete ao princípio, ao início, à origem, à criação de todas as coisas através do poder do nosso Deus. O mesmo Deus que nós seguimos no dia de hoje. Gênesis, ele deriva do grego e significa origem, nascimento. É o primeiro livro da Bíblia e o seu autor é Moisés e foi escrito aproximadamente por volta de 1500 anos antes de Cristo. Feitas essas considerações iniciais, gostaria já de compartilhar a cada um dos queridos ouvintes da rádio que nós conhecemos a história de Gênesis, então sabemos como o nosso Deus criou todas as coisas. E Ele criou de uma forma muito interessante.
ele criou partindo do nada. Não havia nada antes da determinação de Deus em criar todas as coisas. Quando, por exemplo, o padeiro, você aí que esteja ouvindo e talvez trabalhe com padaria, o padeiro, ele faz o pão e ele usa esse processo de produção do pão utilizando o que já existe. Por exemplo, a farinha, o açúcar, ele vai colocar um pouco de leite, alguns ovos, o fermento, não pode esquecer do fermento e algumas outras coisas. Eu não sou padeiro, me lembrei desses ingredientes, né? E ele vai fazer uma mistura desses elementos e lá no final vai sair um produto que é o pão como nós o conhecemos. Da mesma forma, nós poderíamos falar, por exemplo, de um construtor de casas. Será um bom exemplo? Penso que sim, porque este construtor ele vai utilizar vários materiais também já existentes. Ele vai pegar um cimento, a pedra, ferro, areia, depois ele vai pegar uma cerâmica para aplicar na casa e deixar mais bonita, os tijolos, não podemos esquecer dos tijolos, os fios elétricos e muitos outros produtos. As telhas, né? Penso que não falei ainda as telhas. E no final deste processo de construção, o que é que vai surgir? Vai surgir uma casa edificada. Mas, amado ouvinte, com o nosso Deus, a história da criação de todas as coisas é bem diferente, porque ele criou o céu e criou a terra. Está lá em Gênesis 1, versos 1. É só você abrir o primeiro livro, o primeiro versículo, que você vai confirmar isso. Mas ele criou o céu e a terra usando o quê? O nada. Ele não tinha nada, mas pelo seu poder ele criou tudo do nada. Este é o Deus que nós servimos. E isso nos dá uma exata dimensão do tamanho, e não só do tamanho, mas principalmente do poder do nosso Deus. Porque somente um Deus grande e poderoso pode fazer isso, criar tudo de um nada. Uma das virtudes do nosso Deus é o seu poder para trazer para a realidade do homem aquilo que não existe. Inclusive, ele tem esse poder para trazer à realidade aquele pedido, aquele mesmo que você, amado irmão, querida irmã, orou e apresentou a ele, ainda que em segredo, ele recebeu e ele tem poder para trazer à realidade na tua vida aquele pedido que você fez e depositou diante do trono do Senhor. Veja, o nosso Deus, o nosso Senhor, ele levanta o rei ou abate o rei. Ele tem poder sobre a natureza e também sobre as estações. Veja lá em Daniel 2, verso 21. O seu poder, o poder do nosso Deus, está sobre os anjos e até mesmo o inimigo das nossas almas tem que lhe obedecer. Lembra aquela passagem de Jó? O inimigo ele aparece diante de Deus e Deus deixa muito claro, você vai chegar até neste limite. Disso para frente você não vai poder fazer. E o inimigo ele tem que obedecer ao nosso Deus, porque o nosso Deus, ele tem todo o poder nas coisas do céu e nas coisas da terra. Ou seja, tudo se sujeita ao nome e ao poder do nosso Deus. Com tanto poder que nós estamos falando,
Agora, com certeza, você e eu, nós podemos entender melhor e de uma forma mais profunda o que está registrado lá em Efésios, capítulo 3, verso de número 20. E o que é que está escrito lá? Em favor daquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que nós pedimos ou mais do que pensamos, de acordo com o seu poder que atua aonde? Em nós, em você e em mim. E para ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações e para todo o sempre. Amém. O nosso Deus tem poder de criar do nada e ele pode criar infinitamente mais do que nós pedimos ou daquilo que nós podemos pensar. Imagine, amados, o poder e a grandiosidade desse Deus que nós servimos. Amém? Interessante que ele, o nosso Deus, ele começou tudo lá em Gênesis 1, verso 1. E até hoje, até o dia chamado hoje, esse mesmo Deus, ele não parou de fazer de forma infinita e milagrosa muito mais do que podemos imaginar, pedir ou pensar. E como está registrado lá em Efésios 3:20, por todas as gerações e para todo o sempre. Então, tenha absoluta certeza que o dia chamado hoje está incluído nesse versículo e por isso a sua bênção, amado irmão, querida irmã, já pode estar às portas, chegando. Quem sabe seja no dia de hoje que a sua bênção há de chegar. Então, não desanime, não esmoreça. Ele, nosso Deus, não depende de fatores externos para criar algo em nossas vidas. Ele detém, como já falamos, todo o poder e mesmo do nada as coisas surgem diante da ação criadora através da sua palavra que é poderosa e tem que ser obedecida. Então, por que nós muitas vezes duvidamos que ele pode abençoar e transformar as nossas vidas? Isso é um fato que nós precisamos reconhecer. Nós duvidamos, mesmo sabendo e mesmo pregando dessa grandiosidade, desse poder, nós ainda duvidamos. Não podemos desanimar e não podemos duvidar. Sempre eu tomo o cuidado nessas pregações de deixar muito claro, bem claro, de dizer que nós não pregamos autoajuda. Vamos deixar a autoajuda para os filósofos, para aqueles escritores de livros que são vendidos nas rodoviárias e até mesmo nos aeroportos. Aqui nós procuramos pregar a palavra que é viva, que é eficaz e que mostra claramente, com base bíblica, que todo aquele que busca o Senhor o encontrará e terá à sua disposição a força do Senhor. Essa força do Senhor estará disponível ao seu favor, ao meu favor, conforme estamos vendo em Salmos 105, verso de número 4. Ali está escrito: recorram ao Senhor e ao quê? Ao seu poder. Busquem sempre a presença do Senhor. Amém, queridos? Então, que não venhamos esquecer jamais que o nosso Deus, ele tem um amor especial para cada um de nós. Ele ama cada um de nós de forma individual e de forma especial. Ele tem um amor todo especial por você. Não podemos esquecer que ele criou a terra, ele criou
o dia e a noite, ele criou os rios e mares, as ervas e árvores. Também criou as aves, o gado e os répteis. E a Bíblia diz que depois dele criar isso tudo, ele olhou e falou que isso era bom. Isso era bom. Mas quando o nosso Deus criou o homem, quando ele fez Adão, que foi o primeiro homem, ele olhou o conjunto de todas as coisas, mas agora havia mais um elemento que estava inserido naquilo tudo, no meio da sua criação. E somente aí, quando o homem foi criado, é que o nosso Deus, ele disse: agora não está bom, agora ficou muito bom. Vamos nos alegrar, porque você e eu somos o muito bom de Deus aqui na face da terra. Está lá em Gênesis 1, verso de número 31. Quando Deus ele olha o contexto, ele vê tudo que foi criado, mas agora havia o homem. E ele diz: agora sim, ficou muito bom. Antes estava bom, mas agora ficou muito bom. Então você e eu fazemos parte desse muito bom do Senhor. E tanto é verdade que somos comparados também. Sim, você que está ouvindo, você também é comparado à menina dos olhos do Senhor. Está lá em Salmos 17, verso de número 8. Então, sabendo que nós somos um muito bom e que nós somos comparados à menina dos seus olhos, ou seja, Deus cuida de cada um de nós de forma especial, é que temos que levantar a cabeça, enxugar lágrimas e fazer igual fez o nosso amado irmão Gideão, ou seja, enfrentar os obstáculos e saber que o poder do nosso Deus, aquele poder que do nada criou tudo, aleluias, que esse poder do nosso Deus está disponível, está ao nosso lado. Amém, queridos? Ainda que a nossa falta de fé nos faça pedir um sinal ao Senhor, Ele ainda é poderoso para nos dar sinais do seu poder em nossas vidas, tal qual Ele fez com Gideão, aleluias. Talvez, muito provavelmente, hoje estamos vivendo outros tempos. Com certeza você e eu não iríamos pedir para que a lã ficasse seca ou, quem sabe, molhada, conforme Gideão fez ao clamar por um sinal. Mas, seja o que for, Deus ainda é poderoso para responder e nos dar sinais. Clama a mim e eu te responderei, diz o Senhor, lá em Jeremias 33, verso 3. Olha, muito provavelmente Deus irá te surpreender com o que Ele irá revelar para a tua vida. Creia tão somente. Receba essa palavra em nome de Jesus. E lendo Gênesis, o texto da criação, somos forçados a reconhecer que Deus, o nosso Deus, Ele trabalha com ordem e com princípios, não é um caos. Deus, Ele trabalha com ordem e com princípios. E um desses princípios é que tudo, absolutamente tudo, tem o seu tempo certo para ser ou para não ser, para acontecer ou para não acontecer. E isso está muito claro no texto em Gênesis 1. Assim, queridos, Deus levou 6 dias para criar todas as coisas e depois desses 6 dias Ele descansou. Porque Deus, Ele tem uma ordem na sua criação. Primeiro, Ele cria
uma base para depois criar os acessórios. Nós então lemos lá em Gênesis 1 que houve uma ordem lógica de Deus no poder da sua criação. Veja, ele não podia criar uma ave sem que houvesse um céu para que esta ave voasse. E falar o que dos peixes se Deus ainda não tivesse criado a divisão das águas? E na tua vida, isso é importante, na tua vida também existe um tempo certo para que as bênçãos venham a acontecer. Talvez não tenha acontecido ainda, mas, como eu disse lá em cima, quem sabe seja no dia de hoje. Deus, ele tem um tempo certo para todas as coisas, inclusive para você. Na tua vida também existe tempo certo para que as bênçãos aconteçam. Deus também leva em conta uma ordem para que as coisas aconteçam na tua vida. Eu não posso dar um carro de presente para uma criança de 6 anos de idade, porque não vai acabar bem essa história. Deus conhece o tempo certo para cada um de nós aqui na face da terra. Sabe por quê? Porque Ele detém o poder sobre todas as coisas. Ele detém o controle sobre todas as coisas. E isso é o motivo para que você e eu venhamos descansar os nossos corações, sabendo que o nosso Deus não perdeu o controle de nada. Nem a pandemia, nem a guerra, nem nada, nem esses conflitos políticos, nada pode interferir no poder de Deus na face da terra e principalmente sobre as nossas vidas. Eu queria te lembrar que o nosso amado irmão José, ele não saiu direto da barra da saia da sua mãe. A sua mãe era Raquel. Ele não saiu da barra da saia da mãe para se inscrever para o cargo de governador do Egito. Assim como aconteceu em Gênesis, quando nós vimos agora há pouco que Deus ele trabalha com ordens e com princípios, na vida de José também aconteceu essa ordem e os princípios do Senhor. Deus, ele foi criando no nosso amigo José as condições necessárias para que, sempre dentro do propósito do Senhor, que José alçasse a governadoria, que ele chegasse a ser governador, somente abaixo da autoridade de Faraó. Deus, então, ele foi criando as situações e as condições necessárias para tirar um menino e transformá-lo num homem forte, que seria o governador da maior nação que existia naquela época, que era o Egito. Precisava ser uma pessoa forte, um homem forte, e não um menino mimado como era José na sua infância e na sua adolescência. Então Deus, ele criou as condições para que a vida de José fosse transformada. E eu quero te dizer algo para alegrar o seu coração. Esse Deus, ele não mudou, e ele também trabalha com você e comigo para criar essas condições necessárias a fim de que você e eu, que nós possamos chegar aonde o Senhor projetou para as nossas vidas. Pode parecer distante, pode parecer utopia, mas para o nosso Deus nada é impossível. Sempre falo de Paulo ou de Saulo. Também houve o tempo do Senhor na vida de Saulo. Aquele que se achava o grande guardião dos costumes judaicos. Ele achava que estava agindo corretamente. Mas ele chegou a ser um dos melhores alunos do Rabban
Gamaliel. Não é rabi, ele era Rabã, porque Rabã é o título do mestre superior, e Gamaliel era o melhor dos melhores naquela época. Então Saulo, ele matriculou-se como discípulo de Gamaliel aos 14 anos, e ali ficou estudando por 5 anos, se preparando. Interessante isso. Os 14 mais 5 saiu aos 19. Passado mais um tempo, ele foi chamado por Jesus. Aleluias! Você conhece bem a passagem. Saulo, então, depois desse encontro com Jesus, onde o Senhor disse: olha, duro para você vai ser lutar ou recalcitrar contra os aguilhões. Eu tenho uma obra grandiosa na sua vida. E logo após isso, ele ficou cego, foi para a rua. Deus, então, ele levanta um discípulo para ir até o local onde estava Saulo. Esse discípulo, ele ora, caem escamas dos olhos de Saulo, aleluias, e aí ele começa a sua caminhada. Logo em seguida, ele foi apresentado à igreja ali em Jerusalém. E quando este mesmo Saulo, ele vê que a direção da igreja era composta de galileus, e aqui um detalhe, 11 apóstolos eram galileus, lá da Galileia, uma região desprezada, uma região onde havia somente, me permita essa comparação, falou que era Galileu, era considerado o caipira, era o caipira daquela região, era aquele que era desprezado. Exceção somente Judas Iscariotes, por incrível que pareça, porque ele veio da Judéia. E então o Galileu, ele era considerado o caipira da região, o menos valorizado. E Saulo, cidadão romano por nascimento, aluno do grande Rabã Gamaliel, tinha acabado de ter um encontro com Jesus Cristo. Ele sabia que Cristo tinha uma obra na vida dele. Então, quando ele viu aquilo, o que ele pensou? Ele achou que ele seria o pastor responsável pela igreja em Jerusalém. Por quê? Por tudo isso que eu disse, por ser letrado, influente, ser romano, e por causa desse encontro com Jesus. Mas o tempo de Deus, ele começou a reinar e a triunfar na vida de Saulo. E também começa nas nossas vidas, já começou nas nossas vidas. O que nós passamos, Saulo também passou. É necessário o tratamento do Senhor. E o que é que aconteceu com o nosso amigo Saulo? Ele chegou senhor de si, achando que ia ser o pastor da igreja em Jerusalém, mas sequer foi aceito pela igreja local. Começando agora uma outra escola na vida do nosso irmão. A escola agora não era mais de Gamaliel, mas era a escola de Deus na vida de Saulo, aonde nessa escola o caráter do homem é transformado. O Senhor quer transformar o seu caráter, amado irmão, querida irmã. Ele quer transformar, fazer cada vez melhor, santificando. E olha que interessante, o outrora caçador e perseguidor de crentes para levá-los à prisão, o chamado touro indomável, Saulo, ele foi chamado de touro indomável. Ele era bravo, ele invadia as casas, as sinagogas, e não tinha para ninguém. Ele perseguia os crentes para levá-los à prisão. Mas agora era ele o perseguido por Jesus para quê? Para que Jesus pudesse libertá-lo. É isso que Jesus faz, é isso que o nosso Deus faz. Aleluias. E olha, depois que Saulo não foi aceito pela igreja lá em Jerusalém,
ele voltou para a sua cidade natal, lá em Tarso, é Saulo de Tarso, e ali, no anonimato, foram longos 14 anos de anonimato de Saulo na cidade de Tarso, até estar na posição que Deus tinha proposto e reservado para ele. Lembra que nós falamos que lá em Gênesis 1:1, Deus trabalha, aleluias, com ordem e com seus princípios. Deus também pratica essa ordem e princípios na vida do homem. E depois desse tempo em que o eu do homem ficou tratado, é que Saulo voltou à ativa, e quando Barnabé, que posteriormente seria o seu mentor, Barnabé o convidou para ser um professor na cidade de Antioquia. Aí começou a mudar os rumos da vida do nosso amigo Saulo, e logo em seguida ele assume o seu nome romano, que é Paulo. Amém, queridos? Amados, Deus, ele não poupa ninguém, porque ele nos ama. Ele também pegou um homem chamado Moisés. Aquele Moisés precisou passar pelo tempo de Deus. O tempo de Deus operou na vida do homem chamado Moisés. Dessa vez, o assassino de um egípcio, está lá em Êxodo 3, verso 11, precisou ser tratado por Deus para que depois, lá na frente, cumprisse o propósito do Senhor, aleluias. E esse tempo para tratamento e ensinamento e edificação foram 40 anos no deserto, para tirar o Egito de dentro de Moisés. O Egito tinha que sair de dentro de Moisés, e no coração de Moisés agora teria que entrar Deus. Aleluia. Foram 40 anos. O nosso irmão Davi, o homem segundo o coração de Deus, somente recebeu a coroa de rei de Israel após 13 anos longos, após a sua unção por parte do profeta Samuel. Então, amados, com tudo isso, nós nunca podemos desprezar o que está registrado lá em Eclesiastes 3, verso de número 1. E o que é que está registrado lá? Tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Eclesiastes 3, verso 1. Se Deus determinou esse tempo para todas as situações, conforme Eclesiastes 3:1, saiba então que nada acontece apenas por acontecer, mas tudo, absolutamente tudo está debaixo da vontade do Senhor, inclusive as nossas vidas. Tudo está debaixo da vontade do Senhor, dos seus planos e dos seus propósitos. Volto a dizer, inclusive a tua e a minha vida. A vida daquele filho que talvez esteja na rebeldia, da filha que talvez tenha saído de casa e está em péssimas companhias, do drogado, daquele que está na bebida, daquele que está vivendo numa vida de promiscuidade, ou naquele que está numa situação de rua, do marido que quer abandonar a esposa, ou da esposa que está traindo o marido. Eu quero dizer que nada foge do plano e do propósito do Senhor. Ele tem o controle sobre todas as coisas. Ninguém, nenhum homem, nenhuma mulher tem poder para fugir dos planos e dos olhos e dos cuidados do Senhor. Você sabe que todos temos o livre arbítrio, mas mesmo com o livre arbítrio, os olhos do Senhor e os cuidados do Senhor estão sempre
presentes. Agora, se a pessoa vai dar ouvidos e aceitar, é uma outra história, é uma outra pregação para um outro dia. Mas nada foge do controle do Senhor. Olha, do fundo do meu coração, eu não sei em que posição você possa agora estar enquadrado dentro da planilha do tempo de Deus para a tua vida. Mas eu quero que você saiba com absoluta certeza que Ele tem o controle de tudo. E na hora certa, ou melhor, na hora de Deus, na hora do Senhor, as promessas se cumprirão, uma a uma, em teu favor. Amém? Creia somente, permaneça firme, carregue a sua cruz. Às vezes ela pode ser um pouquinho pesada, mas o Senhor está conosco, ajudando neste intento, nesta caminhada, porque, amados, chegará no objetivo que é a vitória. Quem permanecer firme, carregando a cruz, crendo, vai chegar no objetivo que é a vitória. Lembre-se que é melhor estar numa posição de anonimato, como Saulo ficou durante 14 anos. É melhor estar numa posição de anonimato em relação aos homens, em relação ao ministério, em relação à sociedade em geral, mas ser reconhecido por Deus. Não queira ser como muitos que nós estamos vendo, inclusive dentro das igrejas, que buscam o reconhecimento de homens, ocupam posições importantes, mas que são totalmente desconhecidos pelo Senhor. É aquela velha história: Senhor, eu pregava, as pessoas eram curadas, aparta-te, não te conheço. Então, que sejamos conhecidos por Deus, mesmo que isso esteja custando o anonimato em relação aos homens, ministério, à sociedade. Amém, queridos? E olha, vejam que todos esses homens que nós falamos aqui agora há pouco, Paulo, Moisés, Davi, eles passaram pelo tratamento que nós já intitulamos aqui, Tempo do Senhor. O tratamento agora é chamado Tempo do Senhor. E esses homens todos, eles tiveram muitos obstáculos e grandes dificuldades. E nesses obstáculos e dificuldades, será que você já pensou que eles poderiam facilmente ter levado um outro tipo de vida? Que esse desânimo e dificuldade poderia tê-los levados ao desânimo, para uma desistência e para longe dos propósitos de Deus para suas vidas? Se assim eles tivessem feito, eles todos teriam fracassado. Então, não queremos ser fracassados. Eles não foram fracassados, pelo contrário, foram vitoriosos, e nós não queremos ser fracassados em nossas vidas, principalmente no campo espiritual. E para que não sejamos fracassados, para que as dificuldades, para que os obstáculos não nos levem ao fracasso, é necessário tomar alguns cuidados. E entre esses cuidados, é importante não deixar que culpas por erros do passado venham nos entristecer e venham criar uma barreira entre nós e Deus. O passado é para ficar no passado. No máximo, que ele venha servir de experiência, mas o passado está no passado. A minha mãe, que já partiu, ela tinha uma frase muito sábia: tem solução? Tem, então vamos solucionar. Não tem solução? Então solucionado já está. Ou seja, ficou no passado? Tem jeito de resolver? Tem. Se não tiver, deixa vir a página. É isso, não deixar o passado nos assustar como um fantasma. Tem algumas passagens na minha vida que me deixaram marcas, feridas, mágoas. Eu fiz uma vez um concurso da Polícia Federal, quando eu tinha 22 anos, eu passei nesse concurso.
Mas quando faltava pouco tempo para ir à academia da Polícia Federal e assumir um cargo federal, o governo ele cortou todos os concursos e aí eu não fui. Eu quero te dizer que hoje eu poderia estar bem aposentado, um pouco mais tranquilo em termos financeiros, mas eu não posso deixar que este passado, que essa mágoa, que essa frustração me visite, como falei agora, como um fantasma. Hoje, eu, como filho de Deus, sei que o meu Pai, o meu Deus, ele já estava no controle da minha vida. E se isso não aconteceu, ou se aconteceu dessa forma, de não ir, é porque não era para acontecer, não era para ir. Muito provavelmente, você que está me ouvindo também tem as suas desilusões profissionais, sentimentais, no âmbito familiar, etc. Mas é importante frisar, é importante que você saiba que a partir do momento em que nós, você e eu, colocamos as nossas vidas na mão do Senhor, é Ele o nosso fiel advogado, Ele passa a ser o nosso pastor, é Ele que passa a gerenciar a tua vida em todos os detalhes. Sabia que Ele passa a ser o teu general de guerra e Ele luta por você? Por isso que Ele também é reconhecido como Jeová Sabaoth, o Senhor dos Exércitos. Está lá em Isaías 1:24 e também em Salmos 46, verso de número 7. Agora você e eu e todos que já temos o Senhor como nosso Deus, temos também o Senhor da nossa justiça. Ele passa a ser o nosso Senhor da justiça. Você está injustiçado em alguma área? Então deixe que o Senhor da justiça venha agir em teu favor. Por isso que o seu nome também é Jeová Tsidkenu. Aleluia. Está lá em Jeremias 33:16. Ele é a nossa justiça. Ele é a justiça da igreja. Ele é a tua justiça nesse mundo de injustiças. Você está precisando de paz? A sua vida está passando por tempestades? Eu confesso que estou passando por algumas tempestades. E aqui é bom lembrar que Ele é a nossa paz. Ele é o seu Jeová Shalom. Ele é a tua paz. Jeová Shalom. O Senhor é a nossa paz. Está lá em Juízes 6:24. Talvez alguém esteja ouvindo agora adoentado, não passando muito bem, está precisando de uma cura física ou, quem sabe, uma cura na sua alma, uma depressão, uma crise de ansiedade. Você está angustiado? Então saiba que o Senhor é a tua cura milagrosa e o nome dele é Jeová Rafa, o Senhor que sara. Está lá em Êxodo 15, verso de número 26. O Senhor tem outros vários nomes, mas o importante é que você saiba que Ele, Deus, é tudo aquilo que você precisa, querido irmão, querida irmã em Cristo. Mesmo nas grandes dificuldades, aqueles homens que nós nominamos lá em cima, entre eles Saulo, Moisés, Davi, nas adversidades, eles não esmoreceram, eles não desistiram, porque eles sabiam que o Senhor era tudo aquilo que eles precisavam. Mas nessa caminhada para não desistir, temos que ter alguns cuidados. E bem rapidamente, para ir para os finalmente, nesses cuidados, um deles é não podemos ignorar a vontade de Deus para com as nossas vidas. Os planos do Senhor são muito diferentes dos nossos planos. Nós intentamos os nossos planos, mas é o Senhor que vai decidir o que é que vai acontecer. Não vamos ignorar a vontade dele, porque somente o Senhor sabe
o que é melhor para cada um de nós. O seu tempo é perfeito. Um outro cuidado é não olhar para as circunstâncias e assim tirarmos os olhos de Deus e dos seus cuidados. Quem é que não está passando por algum tipo de dificuldade nos dias atuais? Talvez uma dificuldade maior, talvez uma menor, mas os dias estão difíceis, estão pesados. E se colocarmos os nossos olhos nas circunstâncias, certamente sentiremos medo e desânimo, pois não enxergamos melhoras nesse mundo. Cada vez mais a iniquidade aumenta e atinge a humanidade. Lembra que quando o rei da Síria, Ben-Hadad, ele cercou Samaria e o moço de Eliseu acorda cedo e ele ficou vendo a circunstância, ou seja, o grande exército sírio ao redor da cidade, e ele ficou com medo. Mas quando Eliseu ele orou ao Senhor e pediu para que os olhos espirituais do moço fossem abertos, aquele moço se acalmou, porque ele viu que o exército de Deus era infinitamente maior que o exército dos sírios. Amém, querido? Então, não vamos ficar olhando para as circunstâncias, nem para as dificuldades, mas vamos olhar para o nosso Deus. Conforme Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, porque é de lá que vem o nosso socorro. Mais um cuidado, são muitos que poderíamos falar, somente mais um, ou seja, não deixar as circunstâncias controlarem o quê? O nosso raciocínio ou a nossa lógica. O nosso amado irmão Pedro, quem é que não fala de Pedro? Ele andou sobre as águas, ele começou confiante: Senhor, se és tu mesmo que eu vá até aí sobre as águas, então venha, Pedro. E ele foi, ele deu alguns passos, ninguém vai saber se foram muitos, se foi 1, ou 10, ou 5, ninguém vai saber. O que sabemos e que está registrado é que ele andou sobre as águas. Mas, de repente, o raciocínio e a lógica começaram a ganhar espaço em relação à fé. Ele colocou seus olhos sobre as ondas e o seu raciocínio humano foi controlado pela lógica. E ele fraquejou, ele afundou, conforme Mateus 14, 22, 33. Temos sim que nos preparar, temos que raciocinar, temos que ter as nossas metas, temos que ter os nossos projetos e planos, mas temos também que deixar a fé agir em várias circunstâncias das nossas vidas. Amém, querido? Então vamos pegar tudo isso e deixar o tempo do Senhor trabalhar nas nossas vidas e conosco, aleluias. Ele pode criar do nada um tudo, ele pode colocar na tua frente um novo projeto, uma nova vida, um novo motivo de vida, um novo pensamento, porque ele é Deus. Vamos orar? Maravilhoso Deus, Pai querido, Pai eterno, muito obrigado por esta palavra. Estamos mais uma vez acrescentando a nossa fé em Ti, que é um Deus que se revela através da Tua palavra, um Deus poderoso, um Deus que pode todas as coisas, um Deus que usa o tempo para tratar com cada um de nós. Para quê? Para que possamos acrescentar ministerialmente, possamos crescer, Senhor, no relacionamento contigo, Deus, crescer no conhecimento da palavra, e especialmente para que sejamos cada dia mais parecidos com Jesus. Cuida dos órfãos, cuida, Senhor, da terceira idade, visita os nossos políticos, tira a corrupção, tira o engano, aquele que rouba, aquele que está ali, mas não pensa no povo, Senhor. Toma providência, Senhor, visita os presídios. Deus, dá uma outra oportunidade para aquele que está no presídio,
e também para aquele que está num leito de UTI, quase perecendo sem a salvação. Dá mais uma oportunidade, visita as famílias. Deus, visita aquele filho, aquela filha, aquele marido que está querendo ir embora, a esposa que está, às vezes, numa vida de pecado. Senhor, visita essa família, não deixa desestruturar. Tu pode todas as coisas, tu pode consertar. Tu vieste exatamente, Senhor, para consertar o que está errado. Visita, papai, agora o pastor João Alves, a família dele, acrescenta no ministério e de uma forma especial visita também todos os ouvintes da Rádio Mateus 633 e aqueles que irão acompanhar também pelo YouTube. Tu podes atingir e alcançar a cada um deles. E assim, amados, mais uma vez eu me despeço em nome de Jesus e até uma nova oportunidade se Jesus não voltar. Amém.